O careca do INSS, Antônio Carlos Camilo Antunes, teria corrompido 2 policiais civis de São Paulo para forjar o furto de um Audi RS6, avaliado em R$ 377 mil. O caso foi exposto pelo ministro do STF, André Mendonça, relator do caso na corte. As policiais civis estão afastadas. A informação foi obtida com exclusividade pela coluna Tasso Lohan. O ministro André Mendonça não cita o nome das policiais. No entanto, a coluna apurou que se trata da investigadora Carla Rodrigues e da escrivã Ana Lígia Paredes. As duas foram afastadas no dia 19 de dezembro do ano passado. Elas também foram alvo de mandados de busca e apreensão por determinação da Justiça de São Paulo e respondem tanto na esfera criminal quanto na disciplinar. Apesar de afastadas, as 2 policiais civis seguem recebendo normalmente suas remunerações. A coluna não conseguiu contato com Carla Rodrigues e Ana Lígia, mas o espaço segue aberto para manifestações. Já a defesa do careca do INSS afirmou que confia na justiça e que um ex-funcionário é acusado pelo careca do INSS de subtrair bens dele, incluindo um outro carro de luxo, que pertencia ao lobista. Para mais informações, acesse o portal Metrópole. Imagens que acabaram de surgir estão chamando atenção em todo o país. O que veio à tona agora está provocando reação imediata e movimentando os bastidores. O que realmente aparece nessas imagens? Porque isso está causando tanta repercussão? E quem está sendo citado nessa situação? Já deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe, porque aqui você acompanha cada atualização em primeira mão. Fica até o final, porque o que está sendo analisado agora pode ter desdobramentos importantes. Fantástico assistiu a parte do vídeo que registrou os últimos momentos de Luiz Felipe na cela e também investigou o passado de golpes de sicário. Preso na mesma operação que prendeu Luiz Felipe Mourão, Vorcaro tem contatos nos altos escalões do poder. Em 2024, ele se reuniu uma vez com o presidente Lula num encontro que teve outros participantes. O banqueiro ofereceu ao presidente do PP, senador Ciro Nogueira, e ao presidente do União Brasil, Antônio Rueda, um voo de helicóptero quando os dois foram à corrida de Fórmula 1 em São Paulo. Ciro afirmou que não usou o helicóptero. A assessoria de Antônio Rueda informou que ele não vai se manifestar. Reportagens do jornal O Globo mostram mensagens que Vorcaro enviou ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, inclusive no dia em que seria preso. Agora, vamos lá. Tem uma questão aqui que é central. Vocês se lembram que no início desse ano, a imprensa noticiou que o Moraes teria se encontrado num bunker na casa do Vorcaro. Lembram-se disso? Encontrou-se na casa do Vorcaro para tomar vinho, fumar charuto. Se lembram dessa história? Com quem que o Moraes estava nesse encontro, segundo a imprensa? Com o Vorcaro e com o ex-presidente do BRB, que agora acaba de ser preso. Uma gangue. Então, meus caros, essas delações podem demorar, pode ter muito blá 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 desses delatores, mas o ministro Moraes está cercado. Escândalo de bilhões. Novas prisões. Olá, boa noite. Olá, boa noite. O passado de golpes financeiros de sicário e um elo entre ele e a família Vorcaro. Mensagens divulgadas pelo STF mostram que ele era o encarregado de intimidar e ameaçar desafetos do banqueiro Daniel Vorcaro. Sicário se enforcou na carceragem da Polícia Federal e morreu 2 dias depois no hospital. Fantástico assistiu a parte do vídeo que registrou os últimos momentos de Luiz Felipe na cela e também investigou o passado de golpes de sicário. A palavra que virou o apelido de Luiz Felipe Mourão, sicário, significa matador de aluguel. O braço direito do banqueiro Daniel Vorcaro não chegou a responder por homicídios, mas tinha um perfil violento, segundo a polícia, que já o conhecia havia mais de 20 anos por crimes como estelionato, receptação, uso de documento falso e ameaça. Chegou a ser preso, mas não foi condenado. Em 2021, o Ministério Público de Minas Gerais denunciou Luiz Felipe por um golpe financeiro que lesou milhares de investidores. O Luiz Felipe e outros 10 denunciados praticaram diversos crimes contra a economia popular, anunciando falsamente investimentos de retorno exorbitante e também o crime conhecido como crime de pirâmide.
Na investigação do golpe, a Polícia Militar de Minas analisou o conteúdo de um celular de sicário. Nas mensagens trocadas com um dos denunciados, o assunto é o preço de brilhantes e rubis. A conversa termina com ameaça. O sócio de Luiz Felipe, o sicário, manda mensagem pedindo para ele acertar a quantia de R$ 7.800. Sicário estranha o valor e pergunta: cada dia aumenta o valor? E diz que eram 6.000. O sócio responde: 1.800 são os rubis. Sicário então avisa: para de querer dar uma de esperto pra cima de mim. Tô te avisando que você vai me conhecer. Os últimos momentos de Sicário na cela da PF foram registrados por uma câmera de segurança. O Fantástico assistiu a parte do vídeo. Ele estava sozinho na cela. Foi ao banheiro e voltou com uma camisa de manga comprida enrolada no pescoço e a amarrou às grades. Em seguida, tentou se enforcar 2 vezes. Entre o horário do enforcamento, e o horário que os agentes da Polícia Federal foram socorrê-lo, decorreu quanto tempo aproximadamente? Correram aproximadamente 10 minutos, no máximo. A equipe, assim que constatou a anomalia da situação, se deslocou imediatamente. Ele foi retirado da posição de enforcamento e acionados tanto o SAMU quanto uma equipe de pronto-socorrismo da própria Polícia Federal, que imediatamente iniciou o processo de reanimação do preso. Conseguimos estabilizá-lo até a chegada da equipe do SAMU e, a partir daí, passamos aos cuidados da equipe de saúde. Em outro caso, um ex-sócio de sicário disse à polícia que tinha recebido uma ligação com uma ameaça. Sua batata tá assando. O ex-sócio vinha conversando com um promotor e um delegado sobre crimes financeiros. Na investigação do caso Master, a Polícia Federal descobriu... Segundo as investigações, o Banco Master simulou a venda de carteiras de crédito consignado falsas ou sem lastro real. E, na sequência, vendeu esses créditos para o Banco de Brasília. Todas as operações feitas pelo Banco Master eram fiscalizadas pelo Banco Central e auditadas por auditores independentes de primeira linha. Refuto por completo qualquer atribuição de fraude ao Banco Master ou aos seus gestores. As negociações entre o Banco Master e o Banco de Brasília começaram no segundo semestre de 2024, quando o banco controlado por Daniel Porcaro passou a vender carteiras de crédito ao BRB como forma de captar recursos. Ao longo dos meses, essas operações se intensificaram, mesmo diante de alertas internos e questionamentos sobre a qualidade dos ativos adquiridos. A decisão do ministro André Mendonça não aponta as datas em que as mensagens entre o dono do Master, Daniel Porcaro, e o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, foram trocadas. Os diálogos foram encontrados nos celulares dos próprios investigados. A PF afirma que, além de mostrar uma proximidade entre o ex-presidente do BRB e o banqueiro Daniel Porcaro, revelam um esquema para viabilizar a fabricação de carteiras de crédito fictícias do Master ao BRB e apontam ainda a negociação do que a PF suspeita ser o pagamento de propina, disfarçado em imóveis de luxo. Em um trecho, Paulo Henrique relata a Porcaro como foi a visita da esposa dele aos apartamentos de luxo oferecidos ao casal pelo dono do Master. Estive no outro hoje de manhã. A esposa ainda está meio cismada. Seria ótimo olhar outro para construir uma referência. Por quê? Hoje estava com a região toda fechada. Seria bom dar o parâmetro. Ah tá, esse outro é uma cobertura, já pensando trazer família. Eu venho na frente mesmo e elas vêm depois. Boa. Vale a pena ver. No mesmo diálogo, Daniel Porcaro menciona um gargalo de 300 milhões de reais. O documento não explica a que se refere este valor. Outra coisa, quando tiver um tempinho aí, final de semana, veja se conseguimos falar. Esta semana estou com um gargalo de 300 milhões na quarta. Queria bolar contigo o que acha que poderíamos conseguir fazer. Na sequência, Daniel Porcaro escreve para a corretora de imóveis que está mostrando os apartamentos a Paulo Henrique. Porcaro fala sobre a importância de satisfazer o executivo do Banco de Brasília. Preciso dele feliz. A PF afirma que nessa outra troca de mensagens há fortes indícios de que Paulo Henrique e Daniel Porcaro entraram em acordo sobre quantos imóveis luxuosos seriam necessários para cobrir a atuação do então dirigente do BRB a favor do Banco Master. Os dois citam os nomes de empreendimentos em São Paulo. Fiz as contas para chegar no valor que combinamos. Dependendo dos valores finais, sairia a Casa Laffer, que está no contrapiso.
Você diz Casa Leopoldo, né? Cobertura que você foi. Porque o Heritage melhor que o Laffer, não? Esse era enorme e a corretora nos levou no Casa Laffer, um apartamento tipo, sim, bem melhor. A Polícia Federal encontrou mensagens em que Paulo Henrique cobrou de Vorcaro a conclusão da negociação por imóveis. E que depois disso, Paulo Henrique deixou claro que estaria cumprindo a parte dele no acordo. Desculpe dar trabalho, é que estou focado na agenda que combinamos e fico em cima de todos os assuntos até resolver. Nada, isso não é trabalho, eu sou resolvedor de problemas. Estou tratando de carteira de outro lado, se referindo a negociações de carteiras de crédito que o BRB costumava comprar do Master. Em um momento da negociação, segundo a PF, Daniel Vorcaro perguntou se Paulo Henrique ainda teria interesse no negócio e lembrou a parceria entre eles, mencionando inclusive que teriam um negócio de continuidade e centenas de ajustes ao longo da trajetória. Estou com você, continuo no deal mode, ou seja, tocando o negócio. Estou virando noite e tentando resolver. Com o avanço das negociações, Vorcaro procurou o advogado Daniel Monteiro. Segundo a PF, Monteiro era quem formalizava as operações para ocultar fraudes financeiras. Ninguém acaba dizendo nada. Tá todo mundo já meio de saco cheio. Agora, vamos lá. Tem uma questão aqui que é central. Vocês se lembram que no início desse ano, a imprensa noticiou que o Moraes teria se encontrado num bunker na casa do Vorcaro. Lembram-se disso? Encontrou-se na casa do Vorcaro para tomar vinho, fumar charuto. Se lembram dessa história? Com quem que o Moraes estava nesse encontro, segundo a imprensa? Com o Vorcaro e com o ex-presidente do BRB, que agora acaba de ser preso. Os dois estavam com o Moraes. O Moraes, à época, isso foi no dia 27 de janeiro desse ano. Moraes nega encontro na casa de Vorcaro com o presidente do BRB, à época. Moraes negou. O Moraes negou. Mas a imprensa disse, nós mantemos a notícia. Nós bancamos, ele estava. E ficou por isso mesmo. Né? Como tudo que vem da grande imprensa, o Moraes deixa por isso mesmo, por enquanto. Então, a notícia é que o Moraes estava com o Vorcaro e estava com o presidente do BRB, que hoje foi preso. O Vorcaro está preso e falou que vai delatar. O ex-presidente do BRB está preso e falou que vai delatar. Então, meus caros, agora o cerco ao Moraes não tem como ir adiante. Ou a imprensa está mentindo e esse encontro foi uma invenção, e aí a imprensa precisa se justificar, ou o Moraes está mentindo, e aí o Moraes precisa pagar. Ou esses dois vão ter que delatar o Moraes. Imagina só, os dois vão ter que dar a mesma versão dos fatos, ou os dois vão estar mentindo e a delação deles não vai valer nada. Veja como é séria essa situação. O Moraes está cercado nesse fato. Não tem jeito, alguém aqui está mentindo, ou a imprensa, ou o Moraes, ou os que vão delatar. E se os que vão delatar estiverem mentindo, não tem delação. E se a imprensa estiver mentindo, o Moraes tem que colocar a imprensa, a grande imprensa, a Globo, CBN, todo mundo, Metrópolis, que deu a notícia, tem que botar no inquérito das fake news. E se quem está mentindo é o Moraes que tem que ser investigado. Porque ele mentiu sobre um encontro com um bandido, com dois. Agora, dois presos. Então, e se houve o encontro e o Moraes mentiu, o Moraes tem que explicar qual é a razão desse encontro, qual é a razão de um ministro do Supremo Tribunal Federal encontrar-se com duas pessoas que estão presas, uma por pagar 146 milhões para outra e a outra por receber. Uma gangue. Uma gangue. Então, meus caros, essas delações podem demorar, pode ter muito blá 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 desses delatores, mas o ministro Moraes está cercado. Não tem como ele sair disso. Muito difícil a gente achar que a Globo está mentindo, não é? Não dá ponto sem nó a Globo. O Metrópolis, esses jornais. Se estiverem, por que o Moraes não fez nada até agora? Se era uma grande mentira, por que o Moraes está quieto até agora? Então é difícil que seja a imprensa que esteja mentindo. Muito difícil que os delatores mintam e seja homologado. Pô, os caras estão ali com a espada no pescoço, vão mentir? Então o mais provável que quem esteja mentindo nessa história seja o Moraes. Não será a primeira vez. Os Estados Unidos mandam aviso ao Brasil sobre ofensiva que fará contra CV e PCC. Olha que várzea que é o nosso Banco Central, que não conseguiu controlar, prever isso, e tem que tomar puxão de orelha dos Estados Unidos.
Porque é o seguinte, a questão do tráfico de drogas não é uma questão apenas interna no Brasil. Interessaria muito mais ao Brasil se tivéssemos presidente e uma autoridade séria. Ler a matéria aqui, o Metrópolis, além de estar jogando na cara que o Estadão recebeu grana, agora foi a vez do Metrópolis dizer uma boa verdade sobre Comando Vermelho e PCC. Eu vou ler aqui um artigo do Paulo Capelli, lá no Metrópolis. Estados Unidos, ele botou Estados Unidos manda, né? Mas o certo seria Estados Unidos mandam. Né? Estados Unidos mandam aviso ao Brasil sobre ofensiva que fará contra CV e PCC. Pode colocar na tela, produção. Depois peçam o pessoal lá para corrigir aqui. Isso acontece, às vezes eu mesmo cometo esse erro falando aqui, né? Mas escrevendo não, né, gente? Estados Unidos mandam, né? Estados Unidos mandam aviso ao Brasil sobre a ofensiva que fará contra Comando Vermelho e PCC. O governo dos Estados Unidos enviou recado ao presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, sobre a ofensiva que pretende fazer contra as facções Comando Vermelho e Primeiro Comando da capital. Em reunião com Galípolo, autoridades norte-americanas avisaram que Washington caminha para classificar Comando Vermelho e PCC como organizações terroristas, a despeito da resistência da administração Lula. O Departamento de Estado argumenta que esses grupos movimentam grandes quantias por meio de lavagem de dinheiro e que o aumento do rigor por meio da nova classificação facilitará a asfixia financeira. Bem, tem mais coisas aqui na matéria, mas eu quero deixar bem claro aqui para vocês uma coisa. Existe um site que eu quero que vocês fiquem familiarizados com ele, chamado filmot.com.org agora. A produção pode ver aqui qual que é o certo, mas é Filmot, F-I-L-M-O-T, onde eu disse que a Seção 301 ia ser pior que a Magnitsky. Zombaram, riram, como sempre, normal. Eu já tô acostumado com isso. Só ri pra caralho. Eu falei, olha, vocês estão brincando. O trabalho feito pelo Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro em relação, não só a Magnitsky, mas em relação à Seção 301, sobretudo a Seção 301, o governo americano não está brincando com relação à lavagem de dinheiro. E eu falei lá atrás, não partiu do Eduardo Bolsonaro, porque o pessoal reclamou de sanções financeiras, etc. Gente, isso aqui não tem a ver. Eduardo Bolsonaro chegou a falar, isso não tem nada a ver com o que a gente estava comunicando ao governo americano. Nós estávamos falando de questões de direitos humanos fundamentais, nós estávamos falando de perseguição. Essa história de lavagem de dinheiro, narcotráfico, terrorismo, foram os Estados Unidos que partiram para cima. E agora, tá aqui sendo dito, usem o site Filmot para ver lá Alan dos Santos. Vai ter eu falando lá. Pega o site Filmot, acessa lá e coloca assim, Alan dos Santos, Seção 301, pior que, né? Porque talvez a transcrição não vai pegar Magnitsky corretamente. Mas é só pegar assim, ó, Alan dos Santos, Seção 301, pior que, vocês vão ver lá, eu comentando sobre isso, no ano passado, no X também, eu falando, vai ser pior que a Magnitsky. E aqui agora a gente tem esse texto, né, do Metrópolis, dizendo, o aviso com antecedentes é considerado uma deferência ao Brasil, tendo em vista que há países que não foram informados previamente sobre a medida. O México, por exemplo, eu ia falar agora do México, mas ele já escreveu, não recebeu tal comunicado antes da Casa Branca classificar 6 grandes cartéis como terroristas. A provável classificação, né, provável é um jeitinho bonitinho do jornal colocar, né, de Comando Vermelho e PCC como organizações terroristas estrangeiras, FTOs, na sigla em inglês, representa mudança de paradigma na política externa dos Estados Unidos para a América Latina. O status de terrorismo aciona o braço financeiro do Departamento do Tesouro com mais rigor. Isso permite o congelamento imediato de ativos em solo americano e proíbe qualquer entidade ou indivíduo sob jurisdição dos Estados Unidos de fornecer suporte material, o que cria barreira para a utilização do sistema bancário global por essas facções. E aí tá ali, porque Lula resiste à medida. Eu não vou ler o argumento do Metrópolis. Porque Lula resiste à medida? Porque foi aquilo que o Flávio Bolsonaro falou no vídeo, porque o Lula é amigo dessa gente, simples assim, né? Ele falou, é amigo do Maduro, é amigo desses terroristas, e é exatamente por isso. Está aqui com a gente, Eduardo Bolsonaro, dá um sinal aí, já pode entrar? Está aqui conosco, Eduardo Bolsonaro, para poder falar isso conosco. Eduardo, primeiro, muito obrigado por estar aqui conosco, no Conversa Timeline, e agora a imprensa brasileira está levando a sério aquilo que você e o Paulo Figueiredo já haviam dito antes, e todo mundo ficava zumbando, dizendo que era só conversinha para boi dormir. Resta saber agora se o Andrei será inserido dentro do inquérito das fake news, né?
porque se demonstrou uma mentira o que ele falou. Porque se ocorreu uma cooperação, Alan, no caso do Ramagem, né, eu estou falando aqui do aeroporto, em Washington, D.C., na capital, mas se ocorreu uma cooperação entre autoridades brasileiras e americanas, então eles se prepararam, eles analisaram documentos e estaria certo que eles estariam capturando um terrorista, golpista de Estado muito perigoso para mandar de volta para o Brasil. Mas, surpreendentemente, para a imprensa brasileira que estava acompanhando essa medida, essa lorota do Andrei, o Ramagem foi solto e ficou muito feio para a Polícia Federal brasileira. Então, daí haverá um desenvolvimento desses casos, que é o seguinte: se o caso do Ramagem, como o próprio Lula disse, né, é um caso em que ele foi condenado a 16 anos de cadeia e deveria retornar ao Brasil, o procedimento para criminosos condenados é o da extradição, que vai pelo Departamento de Estado. Se eles utilizaram o ICE para deportar o Ramagem, isso significa que autoridades brasileiras tentaram bypassar o governo dos Estados Unidos. E isso só vai complicando a situação não só da Polícia Federal, mas jogando na várzea também qualquer pedido de um juiz brasileiro no exterior. Porque agora eles vão olhar e falar o seguinte: calma aí, cara, tem uma república de bananas aqui que está tentando bypassar a maior democracia do mundo, fizeram um papelão, porque tá ruim, tá? Tem situação interna sendo resolvida aqui nos Estados Unidos nesse momento. Fazendo esse papelão, deixa eu dar uma dupla revisada nesses papéis aqui, porque as autoridades brasileiras não estão de muita confiança não, né? Estão tentando exportar para os Estados Unidos o jeitinho brasileiro de fazer as coisas, mas se deram muito mal. Alan, Ramagem, satisfação estar falando com vocês aí da Timeline. Mas vai lá, se você quiser... Bem, o Eduardo estava comentando sobre a minha questão, então vou esperar ele para falar sobre a minha questão toda. Eu vou entrar no assunto que o Alan colocou aqui, que o nosso Banco Central foi avisado pelas autoridades americanas que vai classificar as facções PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. Primeiro, vamos explicar isso. Por que ele avisou o Banco Central? E a primeira coisa, no México, eles não fizeram essa deferência, não. Já foram direto, porque a questão ali era junto à fronteira diretamente deles. Fizeram esse aviso às autoridades brasileiras. Imagine você pensar que a administração americana estão trabalhando contra todo esse narcotráfico, contra todas essas organizações terroristas, narcoterroristas, fizeram a captura do Maduro. Por quê? Porque financiava, era o chefe de cartel. E aí você vai perguntar no Brasil e a América Latina toda, eles estão trabalhando, o Shields of America foi isso, trouxe diversos aliados, estavam ali a Argentina, estava ali o Chile, estava o Equador, o Paraguai, El Salvador, lógico. Quem não estava ali? Brasil, Colômbia, México, Cuba. Por quê? Porque não são os aliados. Aí você vai perguntar, por que o governo brasileiro não classifica essas organizações como terroristas? É lógico que elas são terroristas, não aplicam terror na população, à ordem pública, aos territórios, trazendo essa chaga que é a questão do tráfico de drogas na população. Então, hoje, essa notícia de que a administração americana avisou ao Banco Central que vai classificar, por quê? Porque com uma classificação de organização terrorista, fica muito mais fácil de se averiguar, de se rastrear todo o fluxo financeiro dessa organização narcoterrorista. Hoje, o PCC movimenta para fora por ano, cerca de 200 milhões de dólares. Cerca de R$1 bilhão. O Comando Vermelho um pouco menos. E isso para fora. Se classificar como terrorista, você pode bloquear mais facilmente os ativos, você pode criminalizar quem dá o material support, você faz rastreamentos. E é isso que esse governo Lula não quer. Porque é transformar o Brasil no narcoestado. Transformando o narcoestado, sabe que tem esses vínculos todos. Porque classificando como terrorista, quem der qualquer suporte financeiro, bancário, de transmissão, está vinculado ao terrorismo mesmo. É isso. E o governo Lula vem falar de invasão de soberania e interferência. Você acha que é isso? Você acha que o Milei está reclamando de soberania e interferência? Não, por quê? Quando foi todo mundo chamado aqui para o Shield of America, foi demonstrado o que se quer fazer conjuntamente. E nós precisamos de ajuda, sim, para combater esses narcoterroristas. O Eduardo está me ouvindo aí, Eduardo? Eu entrei com esse assunto agora, esperando você voltar, tá? Porque veio essa notícia agora do Trump avisando ao Galípolo do Banco Central que vai classificar. Então, estava explicando à população por quê. Mas fique à vontade, vamos entrar. Você falou, fez a fala primeiro, Eduardo. Te agradecer aqui, já te agradeci pelo telefone, te agradecer aqui pessoalmente com o público, todo o apoio que você me deu, apoio para a Rebeca, todo o teu esforço diuturno, incansável, aí por todos nós aqui. Falei do Alan, falei do Paulo Figueiredo, tantas pessoas por trás também ajudando, uma grande vitória. Falei, que eles estavam ali sorrateiramente, talvez clandestinamente. A gente não tem como afirmar, mas a gente tem ouvido até do próprio diretor-geral da Polícia Federal, da própria imprensa, com fontes que participaram, que eles estão fazendo toda essa clandestinidade. Queriam me deportar, queriam um troféu, queriam
ter uma legitimidade toda a perseguição que eles fazem no Brasil. Não deu certo, porque aqui nos Estados Unidos as forças, desde a alta cúpula da administração Trump, as pessoas aqui verificando a nossa situação regular. Então eu te agradeço, meu amigo, pela minha família, todo o apoio que você sempre me deu e pelas suas mensagens também, como eu faria no mesmo lugar, todo o apoio. Nós vamos juntos, irmão. Vamos vencer. Vai me gerar mais uns 20 aninhos de cadeia aí, mas a gente recebe com muito orgulho. Se juntar eu, você e o Alan aqui, essa bancada já deve dar, daqui a pouco dá um século de cadeia aí. Centenária. O Alan já tá de barba branca, né? Então vamos pra centenária. Mas é brincadeiras à parte, né? Você vê o apetite dos caras, né? Que lamentável que é. Não é toda a Polícia Federal, é principalmente o destacamento que serve a Moraes, onde metade aí vem da DIP, a Divisão de Inteligência Policial, mas no que se transformaram essas pessoas? Se eles estivessem realmente indo atrás de bandidos, a gente não estava passando essa vergonha toda. A notícia hoje que veio do Metrópolis, que ela estava lendo, né, dessa questão das autoridades americanas terem avisado ao Banco Central brasileiro que vão fazer uma investida contra os cartéis de narcoterroristas brasileiros, isso daí é bizarro. Porque, olha só, a gente está vendo uma gangue de MCs que lavou bilhões de reais. Olha que várzea que é o nosso Banco Central, que não conseguiu controlar, prever isso, e tem que tomar puxão de orelha dos Estados Unidos. Porque é o seguinte, a questão do tráfico de drogas não é uma questão apenas interna no Brasil. Interessaria muito mais ao Brasil se tivéssemos presidente e uma autoridade séria. Mas aos Estados Unidos também os afeta, porque a droga sendo levada para lá. É americano que quando sai do país, ou mesmo lá dentro dos Estados Unidos, né, acaba sendo assassinado, sofrendo, porque é o modus operandi desse tipo de quadrilha. Então, enfim, é lamentável esse tipo de situação, mas ele também evidencia que não está tudo tão bem assim entre o Lula e o Trump, né? Publicamente, a gente sempre fala, olha, o Trump é um estrategista, se ele for preciso, ele elogia a pessoa, se ele vê benefício nisso, se ele vê que ele vai entrar numa posição melhor na mesa de negociação, se ele acha que pode pegar dessa outra autoridade pública, né, algum privilégio para o interesse dos americanos, ele vai elogiar o cara. Ele elogiou o Petro outro dia, presidente da Colômbia. Então, aquilo que nós sempre falamos está, né, cada vez mais ficando mais sólido. Você tem a soltura do Ramagem, que não houve uma cooperação entre os brasileiros e os americanos. Você tem uma investida contra os cartéis narcoterroristas brasileiros. Você tem a exposição do Lula fazendo lobby a favor do Comando Vermelho e do PCC nos Estados Unidos, né, indo contra a iniciativa do Trump, do Shields of America. Você tem o Brasil, que foi convidado e não entrou no Board of Peace para a reconstrução de Gaza, a iniciativa do Trump. Então, tudo isso daí está deixando muito claro o rumo que o Brasil está tomando. Se nós pararmos para olhar toda a nossa região aqui, é basicamente o Brasil que está tomando essa conduta. A Colômbia também, mas mais o Brasil. Porque ao redor está tudo ficando de direita. Argentina, Chile, Paraguai, Equador, Deus quiser em maio a Colômbia, todo mundo indo para a direita. Falta só o Brasil, mas em outubro a gente vai resolver esse problema, Deus quiser. Na Europa, Lula sai novamente em defesa da ditadura cubana. Petista ataca sanções norte-americanas e ignora restrições políticas na ilha. O presidente Lula da Silva pediu ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o fim do embargo econômico contra Cuba. A declaração ocorreu neste sábado, dia 18, durante evento em Barcelona, na Espanha. O petista classificou a medida como prejudicial à população cubana. Ele afirmou que o problema do país deve ser resolvido internamente. Pare com esse maldito bloqueio a Cuba e deixe os cubanos viverem a vida deles, disse o brasileiro. Defesa de regime sem eleições livres. Ao tratar da crise na ilha, Lula não mencionou a ausência de eleições livres nem restrições políticas impostas pelo regime comunista cubano. O presidente brasileiro concentrou a fala na crítica às sanções dos Estados Unidos. Cuba é governada por um regime de partido único, sem alternância de poder. O país enfrenta críticas recorrentes de organismos internacionais por limitações a liberdades civis e políticas. O petista afirmou que a crise enfrentada por Cuba não deve sofrer interferência externa. Segundo ele, cabe apenas ao povo cubano decidir os rumos do país. Estou preocupado com Cuba, muito preocupado, afirmou Lula. Cuba tem problema, mas o problema dos cubanos não é o problema do Lula, da Cláudia, presidente do México ou do Trump. É o problema do povo cubano. Tá aí, meus amigos. Esse é o presidente do Brasil, Lula da Silva, que sai então a favor da ditadura cubana, onde o povo lá de Cuba está esperando esse grande momento da sua libertação, aonde o povo norte-americano, o presidente Trump, as forças militares vão agir.
vão acabar com a farra que existe ali em Cuba, que durou anos. O próprio presidente Trump falou que é uma operação que ele vai fazer que demorou mais 70 anos de planejamento. Então, chegou a hora da liberdade do povo cubano. Por que esse desespero de Lula da Silva? Porque ele está vendo todas as ditaduras em volta dele caindo. E é só acompanhar os amigos do presidente do Brasil. Um tá morto, que era do Irã. O outro tá na prisão perpétua, que era Nicolás Maduro. Se Lula não abaixar o tom, o próximo alvo pode ser ele mesmo. E lembrando vocês que as eleições deste ano vai ter uma lupa enorme do país norte-americano fiscalizando tudo o que acontece aqui nesse Brasil. Pedi para vocês em deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar essas informações nas suas redes sociais. A gente volta ainda hoje com mais informações.